Hoje, a nossa aula é bem legal porque a gente vai falar de um verbo que vai ser bem útil para a gente trabalhar tanto questões de autorização quanto de proibição. É o famoso verbo dürfen. Atenção aí para a pronúncia dürfen, né? Que o U é um umlaut, né? Então faço boca de U e falo I, U, dürfen, que significa ter a permissão, né? Ter a permissão. O dürfen, ele é um verbo irregular. Então, a primeira coisa quando você vai começar a trabalhar com esse verbo é aprender a sua conjugação no presente, porque é muito irregular, mas muito mesmo. Então, agora a gente vai passar pela conjugação dele no presente, a gente vai passar pela estrutura e depois eu vou te mostrar como é que você usa ele nas frases. O verbo dürfen, então, fica ich darf, eu tenho permissão, ich darf. Du darfst, você tem permissão. Sie, es, darf. Ele ou ela tem permissão. Então, você está vendo aí que mudou bastante. Perdeu o umlaut, né? Perdeu o EN no final, ficou darf. Ich darf, du darfst, sie, es, darf. Então, no singular, ou seja, no eu, no você, no ele ou ela, vai ser dessa forma. A raiz muda completamente. Esse umlaut se torna A, tá? Então, ich darf. O sie, es é igualzinho o ich. Então, sie, es, darf é igual. E o du darfst, você tem permissão. Indo para o plural, ou seja, nós, vocês, eles ou elas, ele volta a ser, digamos assim, regular. Ou seja, ele volta a ter a mesma raiz com o umlaut, né? E volta a se conjugar como um verbo regular qualquer. Então, se você conhece a conjugação dos verbos regulares em alemão, você sabe como é que se conjuga. O wir, né, vai ficar com EN no final, wir dürfen. O ihr vai ficar com T no final, ihr dürft. E o sie plural, né? E o sie formal, sie dürfen. Então, nós temos permissão, wir dürfen. Vocês têm permissão, ihr dürft. Sie dürfen, eles ou elas têm permissão. E o sie com letra maiúscula, que é o sie formal, vai ser você ou vocês têm permissão. Tá? Então, você percebe que a irregularidade é só no singular, no ich, no du e no sie, es. E nessa irregularidade, o umlaut se torna A. E tanto no ich quanto no sie, es, eu não tenho final, né? Eu não tenho nada, só darf. Não tenho e, não tenho e, não tenho t, não tenho nada, tá? E chegando no plural, fica tudo como normalmente ficaria. Esse é o verbo dürfen, significa ter a permissão. A estrutura com o verbo dürfen é a seguinte. Na segunda posição da sua frase, vai ter sempre o verbo dürfen conjugado. Então, você tem que conjugar de acordo com aquela tabelinha que a gente acabou de ver ali em cima, tá? E, normalmente, o verbo dürfen vai ser acompanhado de um segundo verbo. Porque quando eu tenho permissão para fazer algo, né? Tenho permissão para comer, tenho permissão para sair, tenho permissão para jogar bola, tenho permissão para entrar, tenho permissão para fumar. Então, quando eu tenho permissão para fazer algo. Então, eu preciso de um segundo verbo. E esse segundo verbo vai estar na última posição da sua frase, ou seja, vai ser a última coisa da sua frase no infinitivo. O que é infinitivo? Sem conjugar, do jeitinho que você acha ele no dicionário, no infinitivo, que em alemão tem EN no final, né? Então, eu vou ter o verbo dürfen conjugado na segunda posição e o verbo dois no final, no infinitivo, tá? Muito importante você se lembrar disso, conjugar o verbo na segunda posição e usar o verbo no final, no infinitivo. Vamos a alguns exemplos para você entender. Então, o dürfen, ele significa ter permissão para algo. Só que uma coisa muito interessante é que se a frase está no negativo, vai ser não ter a permissão, ou seja, ser proibido, tá? Então, atenção, quando eu tenho dürfen, eu estou falando de alguma coisa que é permitida, ter a permissão para algo. Se a frase, entretanto, for negativa, se tiver o nicht, se tiver o kein, né, se tiver alguma palavra negativa, essa frase vai significar ser proibido, ou seja, não ter a permissão, no sentido de ser proibido. O que é ser permitido ou ser proibido? Ter a permissão, né, ou não ter a permissão. É que alguma instância superior, né, alguém que pode ter o poder de dar permissão, de ordenar, vai permitir ou proibir. Então, a gente está sempre falando no dürfen, ou quase sempre, de uma instância superior, de alguém que tem a capacidade de permitir ou proibir. E eu tenho a permissão ou eu sou proibido, ou eu não tenho a permissão, né? É sempre legal traduzir assim, ter a permissão ou eu não tenho a permissão de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos ver um exemplo 1. Im Restaurant darf man nicht rauchen. Im Restaurant darf man nicht rauchen. É muito interessante que muitas vezes o dürfen vai ser usado com esse man aí, que tá aí logo depois, darf man. O man significa se, tá?
E se, no sentido de que é todo mundo e não é ninguém, se come muita batata, se come muitas batatas, ou se come muita batata na Alemanha, se bebe muita cerveja, pode-se entrar nessa sala, né? Então, é esse se, que é todo mundo e não é ninguém, é o man. E quando eu tenho um man na minha frase, ele vai ser o sujeito em alemão e o verbo vai estar conjugado na terceira pessoa, como er, sie, es. Então, quando eu tenho um man, o verbo vai estar como darf, que é a conjugação da terceira pessoa. Então, a nossa frase é: im Restaurant, no restaurante, darf man, se tem permissão, darf é ter permissão e man é se. Então, se tem permissão, nicht, opa. Então, não é se tem permissão, é não se tem permissão. Ou seja, se é proibido, né? Não se tem permissão. Então, no restaurante não se tem permissão de quê? Rauchen, que significa fumar. Então, no restaurante não se tem permissão de fumar, ou seja, é proibido fumar no restaurante, tá? Então, é uma frase com dürfen, mas está no negativo. Mesma coisa no nosso segundo exemplo. Man darf im Bus nicht essen. Man darf im Bus nicht essen. Man é se, darf é ter permissão, então se tem permissão. Im Bus, no ônibus, nicht é a negação. Então, não é mais se tem permissão, é não se tem permissão de fazer o quê? Essen, de comer no ônibus. Né? O essen lá no final indicando o que é. Então, o verbo dürfen na segunda posição, o verbo principal, né? O verbo que vai dar a ação principal no final, no infinitivo. Não se tem permissão de comer no ônibus, ou seja, é proibido comer no ônibus. Vamos para mais uma proibição. Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Im Flugzeug é no avião. Darf man, se tem permissão. Nicht, opa, então já é negativo. Então não é se tem permissão, é proibido, né? Não se tem permissão de fazer o que no avião? Bom, vamos lá para o meu último verbo, telefonieren, telefonar. Então não se tem permissão de telefonar, de falar ao telefone no avião. Não se tem permissão de telefonar no avião. Im Flugzeug, no avião. Tá? Então, de novo aí, uma proibição. Vamos ver, então, quando não tiver um nicht. Vamos ver uma frase que não é uma proibição, mas é uma permissão. Olha lá. Der Hund darf mit ins Geschäft kommen. Der Hund darf mit ins Geschäft kommen. Der Hund darf mit ins Geschäft kommen. Que significa, der Hund, o cachorro, darf ter permissão, mit, junto. Ins Geschäft, para dentro da loja, né? Ins Geschäft é na loja, mas no sentido de para dentro da loja. E kommen é vir. Então, basicamente, o que a frase está falando é: o cachorro tem a permissão de vir junto para dentro da loja. Ou seja, ele tem a permissão de entrar na loja. Simples assim. Ins Geschäft kommen é entrar na loja, né? Então, o cachorro tem permissão de entrar junto na loja. É um shopping, uma loja em que é permitido que o cachorro entre, né? Por quê? Porque não tem negação. É dürfen, é ter a permissão. Ou seja, não é proibido, é permitido. Então, se eu tiver o dürfen numa frase sem a negação, é porque é permitido, né? Você tem a permissão. Inclusive, quando eu quero pedir a permissão para fazer alguma coisa, eu também vou usar o dürfen. Então, se eu digo assim, darf ich in mein Zimmer gehen? Darf ich in mein Zimmer gehen significa, eu tenho a preposição de ir para o meu quarto, né? Vamos dizer que eu tô né, um adolescente, uma criança, teve problemas com os pais estão, né, falando alguma coisa com ele e tal. E aí ele, né, depois de ouvir aquele sermão, ele pergunta: posso ir pro meu quarto? Né? Eu posso ir pro meu quarto? Já acabou, né? Isso é bem típico em filme americano. Acontece muito isso, a gente vê muito isso. E para pedir essa permissão, ele vai perguntar com darf. Darf ich? Eu tenho a permissão. Darf ich? Eu tenho a permissão. O verbo lá no final é gehen, ir, in mein Zimmer, pro meu quarto. Então, eu tenho a permissão de ir pro meu quarto. Percebeu? Então, o dürfen, ele vai ser usado como ter permissão ou não ter a permissão, no caso de uma frase negativa, sempre que exista, né, na frase alguém que tenha permissão ou não, e vai ter sempre como plano de fundo o fato de que existe uma pessoa, existe uma instituição, ou até o governo, né, o governo, ou o dono do restaurante, ou os pais, que podem, né, que tem o poder de dar permissão ou proibição. Quando eu falo assim, hier darf man nicht rauchen, né, aqui não se pode fumar, aqui não se tem permissão de fumar, é o quê? É alguma instância superior, pode ser o próprio governo que proibiu de se fumar dentro de um estabelecimento fechado, pode ser o próprio estabelecimento que simplesmente decidiu que não, aqui não se fuma, né, aqui nesse estabelecimento não se fuma, pode ser o próprio dono da casa, se for no caso dos filhos, pode ser os pais, entende?
Então, é sempre essa a ideia. Então, agora você aprendeu aí o verbo dürfen, faça suas próprias frases, comente aqui nessa aula algumas frases, né? Uma ou duas frases que você faça com os verbos, com o verbo dürfen, para eu ver se você aprendeu mesmo. E treine aí, tá bem? Então, das ist alles für heute. Tschüss!